Saravá, meu povo de fé, meu povo de axé, a bênção para quem é de bênção. Eu sou o Pai Maurício, sacerdote do Templo Espiritualista de Umbanda, Casa de Caboclo, e sejam bem-vindos a mais um Umbandalizando, espiritualizando a vida humana através das linhas de Umbanda. Hoje o nosso vídeo é doce, é alegre e cheio de energia, de magia e de encantamento. Hoje nós vamos falar sobre Ibejes, a famosa Ibejada, as crianças da nossa Umbanda. Então prepare o seu doce, prepare o seu guaraná, que a magia vai começar. Rode essa vinheta e vamos brincar. Mariazinha da beira da praia, como é que sacode a saia? É assim, é assim, é assim que sacode a saia. Bora, meu povo, vamos falar então sobre as nossas crianças. A primeira coisa que a gente precisa entender e compreender é a diferença entre Erê e Beje, a criança de Umbanda. Hoje nós, por costume, né, virou tradicional nós chamarmos a criança de Umbanda também de Erê. Mas nós precisamos entender a diferença entre o Erê e uma entidade espiritual criança para a gente não confundir dois cultos diferentes, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala em Erê, a palavra Erê é uma palavra iorubana e significa brincar, né? Não quer dizer criança, né? Criança é omodé. Quando a gente fala no Erê, nós estamos falando de uma divindade que é uma subfalangeira, vamos dizer assim, do orixá. Ou seja, o orixá, enquanto está manifestado, ele não fala, né? Quem é iniciado de orixá, o orixá ele não fala. Então precisa ter o Erê para trazer as palavras ou recados ou situações que precisem para aquele iniciado. O Erê é responsável por alguns preceitos dentro dos atos litúrgicos e também por cuidar do Iaô que está se iniciando. Então o Erê, ele sabe comer, ele sabe falar, sabe fazer necessidades fisiológicas para o iniciado. Então o Erê, quando ele está manifestado, ele cuida do Ará, cuida do corpo físico do iniciado. Ele é o mensageiro direto do orixá. E ele vai levar nomes de acordo com aquele orixá da qual ele é filho, né? Nós dizemos que o Erê é filho do orixá. Ou seja, um Erê de Oxóssi, ele vai ter o nome de Flechinha, Folhinha, Aguerezinho, e por aí vai. Um Erê de Iemanjá vai ser Conchinha, Espuma de Prata. Um Erê de Oxum vai ser Pedrinha de Cachoeira, um Erê de Oxumaré, Cobrinha, e por aí vai, tá? Então o nome do Erê vai estar relacionado diretamente ao orixá, ok? Isso é o Erê. Agora nós vamos falar sobre o que nos interessa aqui no Umbandalizando, que é sobre Ibeje, a criança de Umbanda. Então a criança de Umbanda, ela é um espírito puro, ok? Pode ter tido encarnações na Terra, sim, como pode não ter tido nenhuma encarnação, que nós chamamos de seres encantados, né? Seres que ainda não passaram pelos processos de expiação e adensamento terreno, né? Então pode ser um espírito que nunca encarnou, ok? Essa já é uma das primeiras curiosidades da linha de Ibeje. Quando nós falamos em Ibeje na criança, ele vai levar nomes popularmente normais, vamos dizer assim, que é a Mariazinha, o Joãozinho, o Pedrinho e por aí vai uma infinidade. O Erê de Umbanda, né? Eu vou falar sobre Erê de Umbanda porque, pelo menos aqui na nossa região, virou comum a gente falar o Erê, né? Não mais o Ibeje, né? Mas o correto seria a gente falar o Ibeje. O Ibeje vem, a palavra Ibeje, né? Significa divindade dupla, ou seja, divindade gêmea na tradição iorubana. Então, na linha de Ibeje vai trabalhar essas crianças e nós temos, de forma errônea,
e ignorante de levar essa linha na brincadeira, tá? Ai, são crianças. Meu amor, tem 2 ditados que nós vamos falar aqui hoje, tá? O primeiro é: o que uma criança faz, nenhuma entidade desfaz, ok? Para já entenderem o poder dessas entidades, o poder desses espíritos. Essas crianças, embora elas tenham essa pureza, eles são dotados de uma capacidade magística incrível, incrível. Até porque o que ele faz brincando, o Exu não desfaz, o preto velho não desfaz. Aí que mora o perigo, nem mesmo o Herê vai desfazer. Sabe por quê? Porque o Herê vai esquecer o que ele fez. Aí é o problema. Por isso que nós cuidamos muito na linha de beijo quando a pessoa vem pedir amor. Ou seja, eu já instruo minhas cambones que se Herê tá em terra atendendo o consulente, tem que estar alguém ali próximo, tem que estar ali de olho, porque às vezes precisa intervir no trabalho e dizer: Herê, não, Herê, melhor não, olha, não vamos fazer assim. Por quê? Porque senão depois lascou, literalmente lascou. O que o Herê fez, ninguém vai desfazer. E nem mesmo ele, porque ele pode ter esquecido. E aí, deu ruim. Então, nós precisamos compreender a importância da criança dentro da Umbanda, do Herê, do Ibeje dentro da Umbanda, mas não apenas sobre essa ótica de vista da criança, né? Mas nós precisamos entender que aquela criança é um ser espiritual de tão alta vibração que ela é capaz de tudo, né? Ele não trabalha só na alegria, nessa questão da fertilidade, da maternidade. Não, ele abre caminho também. Ele também faz você conquistar coisas, te auxilia no processo, auxilia em emprego, ele auxilia em casamento, auxilia em amor. Ele faz tudo, faz tudo. Nós precisamos tirar essa visão da criança enquanto alguém incapaz, alguém ingênuo. Muito pelo contrário, meu amor. Se não me engano, Herê não. Herê olha no teu olho e ainda diz que você tá mentindo. Diz: ah, tia, você é mentirosa, você tá mentindo pro Herê. O Herê sabe, o Herê, ele é dotado dessa capacidade magística e muitas vezes eles são extremamente sábios. Eles só se apresentam enquanto essa criança, né? Há algumas situações que diz que o Herê, ele encarnou apenas para cumprir aquele período que faltava na escala evolutiva, desencarnou enquanto criança, por isso trabalha na linha de crianças. Outra situação, não, o Herê nunca encarnou, o Herê é um ser encantado. As 2 situações estão certas, tá? Quando nós falamos em Herê, nós precisamos ter um outro cuidado, que aí entra o segundo ditado popular dentro da Umbanda, quando o assunto é Ibeje. Deva pra Exu, mas não deva pra um Herê. Vou repetir de novo. Deva pra um Exu, mas não deva para um Herê. Por quê? Pega uma criança encarnada, prometa para ela que você vai levar ela domingo no parque de diversões e não leve. Ela vai fazer birra, ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai espernear porque você prometeu. Ela não entende que chegou no domingo e você teve outro compromisso. Ela não entende que chegou no domingo e você gastou o dinheiro que ia gastar com ela no parque. Ela não entende isso. O Herê é a mesma situação. Então, se você prometer pro Herê, você cumpra o que prometeu. Como o Herê diz, né? A criança diz: tio, se você não me trazer, eu vou na sua casa buscar. E a gente não quer que o Herê vá na nossa casa buscar, porque eles vão fazer ser notados de formas que a gente não vai gostar. Que é aprontando, escondendo suas coisas, tirando os objetos de lugar, situações que o objeto está ali parado e você não consegue ver. Eu tenho experiência própria, que eu estava procurando um pé de um tênis, revirei a minha casa inteira e nada de achar o bendito do pé de tênis. Era naquelas épocas que tinha o Nike botinha coloridinho, sabe? O meu era vermelho, verde e amarelo, eu acho. Isso faz anos. Falei: ah, não, isso daí é só coisa do Herê, coisa do Herê, coisa do Herê. Fui, entreguei doce pra ele, firmei a vela dele e falei: meu velho não, né?
Minha criança, por favor, eu preciso desse tênis. Passou-se um tempo, olhei debaixo da cama, no cantinho da cama estava lá o tênis. Porém, eu tinha olhado embaixo da cama várias vezes e o tênis não estava lá. Eles escondem na nossa visão. É a forma deles fazerem nós percebemos que eles estão ali perto. Ou situações que nós estamos eufóricos, alegres e aquela sensação de alegria, de leveza é herê próximo. Nós precisamos cultuar o herê não somente com oferendas, né? O Pedrinho, que é o herê de Umbanda que eu trabalho, ele nem gosta que fale o nome dele. Ele ensina muito que muito mais do que a gente dar a oferenda é a gente manter o espírito infantil dentro de nós. Essa criança que tem a esperança, essa criança que tem a alegria, que tem a leveza, que tem a humildade, que tem a simplicidade. Uma criança briga com a outra, ela não vai levar esse remorso pro resto da vida. 5 minutos depois eles estão juntos brincando. A criança, se você ensina ela a dividir, ela vai dividir. Tudo é consertado com a criança, ela não tem esse ego construído. E é isso que o herê ele nos ensina, esse herê espiritual, essa criança espiritual nos ensina. A gente olhar e vivenciar a vida de uma forma infantil. Certo, meu povo? O herê ele está associado diretamente a um orixá? Sim e não, tá? Por que sim e não? Dentro da Umbanda ele é associado à linha de Oxum e à linha de Iemanjá, mas esse herê ele pode representar todas as outras linhas. Pode sim ser uma criança, né, um Ibeje, na linha de Xangô, na linha de Omolu, na linha de Oxóssi. E isso está tudo certo. Aí vamos dar as oferendas, né? A oferenda é de acordo com aquele herê. Mas basicamente todo o herê, toda criança de Umbanda aceita doces de todas as formas, guaraná, suco de frutas, que mais? Frutas propriamente ditos, flores, brinquedos de todas as espécies. A vela é a rosa e a azul. Pode ser a bicolor, ou pode ser a azul, ou pode ser a rosa, dependendo do sexo do herê, né? Se for um menino ou se for uma menina. E aí você vai montando. Não existe uma oferenda básica para herê. Você vai agradar o herê da forma que ele quer ser agradado, assim como toda e qualquer entidade. É o que a gente diz, o que eu ensino é, deixe o seu morto falar, né? Deixe o seu morto falar. Para que você vai dar só bala pro seu herê se ele já falou que ele gosta só de pirulito? Então, se ele falou que gosta de pirulito, você dá pirulito. Meu herê adora melancia. Então, eu vou dar melancia de oferenda para ele. Então, você vai construir essa oferenda ali num alguidar ou numa folha de bananeira, colocando ali em cima os doces descascados, tá? Oferenda de herê não é os doces amarradinho ali, não é os doces descascados. Você pode regar isso com mel, ou com melado, ou com açúcar, dependendo do herê que você está agradando. O copo de guaraná, a velinha do lado e cuidado no que você pede. Quando você pedir, se prometer algo, lembre de cumprir. Anote para não esquecer que você prometeu aquilo pro herê e precisa cumprir, ok? Agora eu vou ensinar para vocês uma oferenda. Essa oferenda é uma oferenda fechadinha, tá? Precisa ser dessa maneira para abertura de caminhos com a linha das crianças. Em um alguidar, você vai colocar pipoca, tá? Pode ser a pipoca doce, aquela de salgadinho, com uma pipoca normal. Você vai colocar dentro do alguidar a pipoca, tanto a doce quanto a normal, sem sal, ok? Vai colocar 7 pirulitos descascados em volta. No centro, balas. Pode ser essas balas de papel ou jujuba. E você vai regar tudo com mel. Uma vela bicolor na frente, ou uma vela rosa, ou uma vela azul, um copo de guaraná. E você pode colocar ainda brinquedos dentro dessa oferenda ou flores, tá? E você vai entregar na sua casa, acender a sua velinha, pedindo ao herê da sua devoção ou ao seu herê aquele auxílio que você precisa.
seja no caminho do emprego, no caminho da saúde, no caminho do amor, no caminho da evolução, no caminho do desenvolvimento. Terminou de queimar a vela, você vai pegar esses doces e você vai entregar, né? Os doces de Herê, a oferenda de Herê, ela é despachada ou em praças bonitas, tá? Que tenha verde, que tenha flores, ou em parquinhos, esses parquinhos de criança mesmo, tá? Ou em campinas abertas. Nós sempre damos preferências para jardins ou então parquinhos, tá? Só precisa cuidar no jardim, quando você for colocar, que não seja um local que tenha espinhos, tá? Tem que ser ali florzinhas que não tenham espinhos. Pensa, o Herê é inocente. Ele vai vir de encontro, o espinho pode machucá-lo, né? Que exemplo horrível que eu dei. Mas é isso aí. Nunca com espinhos, para que não espinhe a nossa vida também, tá? Faça com fé na sua criança, faça com fé no seu Herê. Lembre que é uma criança, é pura, mas é dotado de alta magia e de alta capacidade magística, né? Respeite o Herê, respeite a criança. Se a criança falar, é regra, ponto e acabou. Ele sabe o que está fazendo, né? Lógico, não vai deixar também a criança livre, que criança livre apronta. A gente precisa sempre estar com 2 olhos em cima deles, né? Mas como tutores e não como intervindo no trabalho mediúnico deles, tá? Com ressalvas, tá, pessoal? Com ressalvas. Porque há um exemplo que eu queria dar da questão do Herê e da questão do Ibeji, tá? Eu, iniciado de Oxóssi, no Candomblé de Queto, tenho o Herê Flechinha. Eu ia errar o nome do Herê. Tenho o Flechinha. Dentro da Umbanda eu tenho o Pedrinho, né? São 2 crianças totalmente diferentes, com cultos diferentes, com oferendas diferentes, até porque o Herê de Umbanda, né? Ele é puro, né? Ele vai receber oferendas de doces. O Herê de Candomblé, ele recebe oferendas como o orixá. Então tem o ibá do Herê, tem a matança para o Herê, e são cultos diferentes, com energias diferentes, egrégoras diferentes, e precisam ser respeitados e não confundidos, tá? Então nesse vídeo eu queria muito que a gente entendesse essas diferenças entre o Herê e o Ibeji, entre o Herê orixá e o Herê criança, entidade, para que a gente não misture os cultos. Não vejo problema nenhum em a gente chamar a criança de Umbanda de Herê, desde que a gente entenda o que é o Herê e saiba que aquela entidade que está ali não é o mensageiro direto do orixá, mas sim uma entidade independente, de uma falange independente que cumpre o seu trabalho de forma independente. Certo, meu povo? Que a criança nos abençoe, que a criança nos dê essa magia de viver, essa alegria de viver, nos conduza em alegria, em harmonia, em paz durante essa jornada encarnatória. E não esqueçam, cuidado, o que Herê faz, só Herê desfaz. E se você dever para Herê, pague. Não espere o Herê dar uma de agiota e vir te cobrar, que você não vai gostar. Certo, meu povo? E para Herê não aprontar com você, curte esse vídeo, comenta, compartilha, nos ajude a levar esse conhecimento a todas as pessoas que têm sede de aprender um pouco mais sobre a nossa religião. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Que a magia de Herê esteja conosco. Pai Oxóssi os abençoe. Manhã de caminho de axé, força, proteção e muitas conquistas na vida. E até logo menos. Salve, beijo e beide, Heró. Beijo. Fui.